Jesus Cristo, Yeshua, disse: conhece a verdade e ela te libertará. Este vídeo traz até vocês mais uma peça do puzzle da verdade. Não para que você fique com raiva, com ódio, com maus pensamentos, não. É precisamente o oposto. Para que você aprenda a se libertar de todas as amarras a que estamos sujeitos até os dias de hoje. Num dos nossos últimos vídeos, colocamos a questão de será que todos os sintomas que as pessoas estão sentindo atualmente e que muitos nem sequer questionam, será que todos esses sintomas são da ascensão ou são resultado da exposição a toda a radiação que nos é emitida pelas maravilhosas tecnologias modernas? No final deste vídeo vocês vão entender que essas tecnologias não são assim tão maravilhosas. Os seres mais evoluídos espiritualmente não têm tecnologias com radiação que prejudicam a saúde humana e fazem sentir muitos desses sintomas que atualmente a humanidade está sentindo e que muitos erradamente atribuem como sendo sintomas de ascensão. Há que saber discernir, principalmente os jovens que vivem muito iludidos com as novas tecnologias. A nova era é basicamente de tecnologia, mas na nova Terra não existem e nem existirão estas novas tecnologias que usamos atualmente, que muitos consideram evoluídas, mas que na realidade são para nos escravizar, adoecer e manipular. Se o governo norte-americano daquela década tivesse feito um acordo com os seres benevolentes, nossa época atual, com os seres extraterrestres e o nosso planeta, estaríamos em plena harmonia. Mas a ambição pelo poder deixou o mundo tecnologicamente e espiritualmente neste estado de caos atual. O encontro do ex-presidente dos Estados Unidos, Dwight Eisenhower, com extraterrestres de aparência humana, ocorreu no ano de 1953 e 54. Durante a presidência de Dwight Eisenhower nos Estados Unidos, um evento, um acontecimento extraordinário e ao mesmo tempo altamente dissimulado e encoberto pelo governo americano. Este encontro ocorreu em uma base aérea militar americana chamada Edwards Air Force, uma base localizada no estado da Califórnia, também conhecida no passado como Aeródromo de Muroc. O então presidente Eisenhower teve um encontro devidamente organizado com uma delegação de seres extraterrestres que possuíam uma semelhança humana extraordinária. Tamanha era a semelhança que esses seres foram apropriadamente classificados como sendo nórdicos, por serem muito semelhantes aos povos dos países escandinavos da Terra. Esses extraterrestres, denominados nórdicos, os Tallwhite, tinham em média 2 metros de altura, cabelos loiros, olhos azuis, pele clara, traços faciais finos e bem delineados e uma compostura física superatlética. Este evento pode facilmente ser considerado como sendo um dos eventos mais importantes da história da humanidade. Um contacto físico com seres extraterrestres humanos na base aérea de Edwards e o início de uma série de encontros com diferentes tipos de raças extraterrestres, que culminou em um tratado,
que foi finalmente assinado, mudando o curso da humanidade da pior maneira possível. Além do presidente Eisenhower, vários outros oficiais da Terra estiveram presentes durante este encontro com os humanos extraterrestres. O Dr. Edwin North, que faleceu em 1974, foi o primeiro presidente da Ordem de Assessores Econômicos do presidente Eisenhower e foi o conselheiro econômico-chefe do presidente Truman, predecessor de Eisenhower. O Dr. North se apresentou oficialmente em 1953 e foi, sem dúvida, uma grande opção para dar conselhos de ordem econômica para a administração do governo do presidente Eisenhower na época. O Dr. North esteve presente nessa reunião e a sua presença deveu-se ao facto de poder fornecer a sua perícia no possível impacto econômico desse primeiro contato com seres extraterrestres. Outro indivíduo presente foi o bispo McIntyre. O cardeal James Francis McIntyre foi bispo e chefe da Igreja Católica em Los Angeles e faleceu em 1970, e foi um indicador importante para uma possível reação dos líderes religiosos em geral, e especialmente da entidade religiosa mais influente e poderosa do planeta, a Igreja Católica Romana. O cardeal McIntyre foi uma grande escolha para ser o representante do Vaticano, já que foi nomeado como sendo o primeiro cardeal no oeste dos Estados Unidos pelo Papa Pio XII em 1952. Toda a correspondência do cardeal McIntyre se encontra restrita aos investigadores, tornando impossível confirmar o impacto que possa ter tido a visita extraterrestre à base aérea de Edwards sobre o cardeal e o que este cardeal comunicou aos outros líderes da Igreja e ao Vaticano. O cardeal tinha posição e autoridade suficientes para representar a Igreja Católica e a comunidade religiosa em uma delegação de líderes comunitários. Outro adjunto a este encontro incrível foi Franklin Allen, ex-repórter do Hearst Newspapers Group. Allen tinha 80 anos de idade nessa época e era autor de um livro que instruía repórteres sobre como lidar com comitês de audiência em conferências. Foi considerado como sendo uma boa opção para um assessor de imprensa que pudesse manter em alto nível de sigilo. Houve outros encontros com diferentes tipos de extraterrestres e o governo americano. Mas neste artigo, deste vídeo, vamos só nos concentrar no encontro que os americanos tiveram com os extraterrestres de aparência humana, chamados nórdicos, ou os Tall White. Um ponto significativo sobre este encontro foi o dito de que os extraterrestres se negaram em participar em qualquer tipo de intercâmbio de tecnologia, como tinha sido proposto pelo governo americano na altura. Tal proposta deve ter soado muito estúpida perante a delegação nórdica, uma vez que o governo americano, com a sua tecnologia primitiva, não tinha nada para oferecer a esta raça de visitantes do espaço extremamente avançados tecnologicamente e espiritualmente. Ao contrário, os extraterrestres estavam aqui porque queriam ajudar no desenvolvimento espiritual e na maturidade humana no planeta Terra, e em troca exigiram sutilmente
que todo o arsenal nuclear dos Estados Unidos da América do Norte e, eventualmente, do resto do mundo fossem desativados e destruídos. Esses extraterrestres nórdicos também ofereceram ajuda para lidar com os alienígenas regressivos que orbitavam a região equatoriana naquela época. Outra razão para os visitantes extraterrestres não entrarem no intercâmbio de tecnologia com os americanos foi porque os terráqueos não mostraram maturidade suficiente para lidar com essas tecnologias. Os extraterrestres até mencionaram aos líderes americanos que provavelmente usariam a tecnologia para criar mais armas e basicamente iriam destruir a si mesmos e também ao planeta. Esses extraterrestres, intitulados de nórdicos, os Tolwite, chegaram ao ponto de declarar que os humanos da Terra estavam indo por um caminho de autodestruição e que deveriam parar de se matar uns aos outros e parar de poluir o planeta Terra, e deixar também de abusar dos recursos naturais que o planeta nos oferece e que devíamos aprender a viver em harmonia uns com os outros. O presidente Eisenhower, obviamente, não aceitou a proposta dos visitantes das estrelas. Embora entre alguns oficiais presentes houvesse grande concordância com a proposta apresentada, e alguns até sugeriram que seria uma boa ideia seguir o conselho oferecido e tentar mudar o estilo de vida da sociedade humana na Terra. A decisão final, porém, foi dizer não aos extraterrestres, uma vez que estes se recusaram a ceder a sua tecnologia avançada ao governo americano do Norte. Percebendo que estavam lidando com formas de vida semi-inteligentes, estes extraterrestres agradeceram ao presidente americano, agradeceram aos seus oficiais também pelo tempo concedido a essa reunião e embarcaram em suas incríveis naves espaciais e decidiram resolutamente não tentar mais nenhum contacto com os norte-americanos. Algum tempo depois, houve uma segunda tentativa do governo americano se restabelecer contacto com os nórdicos, mas esse segundo contacto foi astutamente cancelado por esses extraterrestres, depois que interceptaram uma energia de pensamento usando equipamento de tecnologia sofisticada para capturar sinais de pensamentos vindos da Terra. Tais sinais mentais descreviam um plano organizado pelos americanos para simular um segundo encontro, onde os alienígenas seriam mortos friamente e suas naves seriam capturadas e levados para um local secreto onde poderiam ser estudados em uma tentativa inútil de obter tecnologias extraterrestres ao governo norte-americano. Outro facto interessante que merece destaque neste nosso artigo foi que, naquele primeiro encontro com estes extraterrestres, ele foi devidamente filmado pelo governo dos Estados Unidos, e essas câmaras de filmar, manejadas à eletricidade, não funcionaram na presença dos extraterrestres e tiveram que ser substituídas por câmaras de operação manual. Talvez isso tenha sido atribuído ao alto estado de energia e frequência vibracional que os seres extraterrestres pareciam apresentar o tempo todo. Outro aspecto interessante desses seres fenomenais foi a impressão que deram aos oficiais americanos acerca da forma como eles estavam se comunicando entre eles durante o encontro, ou seja, fazendo uso do que chamamos de telepatia. E só podemos imaginar como os americanos, geralmente super arrogantes em seus modos, deveriam ter se sentido diante da presença de seres tão maravilhosos. Quanto ao paradeiro do filme, provavelmente está em alguma instalação subterrânea americana mantida
sob 7 chaves. Acho que nem é preciso mencionar que o público, em geral, nunca terá o prazer de ver aquele filme, cortesia do seu governo norte-americano. Diante de eventos incríveis como esses, não podemos deixar de imaginar onde estaria a humanidade terrestre hoje se o resultado daquele encontro com os extraterrestres chamados nórdicos, os Tall White, tivesse sido diferente. À medida que nós, seres humanos da Terra, progredimos espiritualmente e nos consideramos responsáveis aos olhos de nossos irmãos das estrelas, certamente eles não hesitariam em compartilhar conosco todas as suas maravilhas tecnológicas e científicas. Era apenas uma questão de tempo até que fôssemos recompensados em todos os sentidos por termos nos submetido humildemente aos conselhos dados a nós pelos extraterrestres que buscavam apenas o nosso progresso e nunca o nosso prejuízo ou o nosso mal. Os benefícios de ter nossos irmãos das estrelas nos ajudando a nos tornarmos seres humanos melhores são muitos para serem descritos aqui. Mas é realmente lamentável que o ganancioso governo norte-americano na época, espiritualmente primitivo e sedento de poder, jamais poderá compreender que sua própria busca pelo poder e pela dominação mundial os torna cegos e escravos de suas próprias ações contra a humanidade. Se os americanos tivessem feito a escolha certa quando tiveram a oportunidade, hoje estaríamos vivendo numa sociedade completamente diferente, livre de fome, livre de doenças, livre de guerras, livre de ganâncias, livre de dinheiro, livre de invejas e livre de todos os outros sentimentos negativos que atualmente nos perseguem e cercam. Conforme foi dito no início deste vídeo, o encontro do presidente Eisenhower com os extraterrestres de aparência humana foi mal sucedido, devido à recusa desses extraterrestres em participar da troca de tecnologia, o que realmente não tem nenhum sentido para esses extraterrestres. Tal situação seria o equivalente ao homem terrestre atual, moderno, voltar no tempo à Idade da Pedra e, encontrando homens pré-históricos, estes lhes oferecerem a este homem moderno atual a sua tecnologia pré-histórica. Seria como trocar um revólver automático por uma maçã. Simplesmente patético. Imagine um homem pré-histórico com um revólver na mão. Seria o equivalente a americanos com tecnologia extraterrestre em suas mãos. Outro fator determinante para o fracasso dessa reunião foi a insistência dos extraterrestres no desarmamento nuclear e a relutância do governo americano em não aceitar tal condição. Em 1953, astrônomos americanos descobriram objetos enormes no espaço que se moviam em direção à Terra. No início, eles pensaram que esses objetos eram grandes asteroides. Evidências subsequentes mostraram que os objetos eram enormes naves espaciais. Essas naves eram naves-mãe, pertencentes aos alienígenas conhecidos como Greys, os cinzentos. Os Greys eram exatamente os seres aos quais os humanos nórdicos extraterrestres se referiam quando ofereceram ajuda aos Estados Unidos para se livrar da ameaça Grey. Quando essas naves-mãe chegaram à Terra, estavam orbitando a região equatoriana, em uma altitude super elevada. Havia várias naves enormes, e sua intenção era até então desconhecida.
O governo americano prontamente estabeleceu contato usando a linguagem binária de computadores e conseguiu agendar um pouso que funcionou em contato face a face com seres extraterrestres de outro planeta. Esses seres não eram humanos. Pouco tempo mais tarde, em 1954, uma raça de Greys, aliens, que estava em órbita terrestre, pousou na base aérea de Holloman. Um acordo foi então feito entre os alienígenas e o governo americano. Esta raça foi identificada como originária de um planeta próximo a uma estrela vermelha na constelação de Órion, que chamamos de Betelgeuse, na Terra. Esses Greys, aliens, relataram que o seu planeta estava morrendo e que, em um futuro ainda desconhecido, eles não poderiam mais sobreviver naquele planeta. O encontro na base aérea de Holloman, no Novo México, foi um local para encontros posteriores com os mesmos seres extraterrestres que assinaram o Tratado de 1954 com o governo dos Estados Unidos da América do Norte. O tratado estipulou que os alienígenas não fariam tratados ou negócios com humanos e os humanos, por sua vez, não fariam negócios com os alienígenas. O governo americano manteria a presença alienígena na Terra em segredo. Os Greys, por sua vez, forneceriam tecnologia avançada para os americanos e os ajudariam em seu desenvolvimento tecnológico, o que não era a verdadeira intenção dos Greys. De acordo com o tratado, os Greys não podiam fazer nenhum tratado com qualquer outra nação do planeta Terra. Ficou estabelecido que os Greys podiam abduzir periodicamente um número limitado de seres humanos para fins terapêuticos de exame e acompanhamento de nosso desenvolvimento. Mais uma mentira. O governo norte-americano, literalmente, vendeu seus próprios cidadãos a uma raça alienígena em troca de tecnologia, com a condição de que os humanos não fossem feridos, fossem devolvidos ao local de origem, onde ocorresse o sequestro. A abdução, porque abdução é sequestro, e os devolvessem sem memória do evento ocorrido, e com a condição de que esses aliens fornecessem regularmente ao governo americano uma lista de todos os contactos humanos e de suas abduções. Seria uma ideia simplesmente patética pensar que estes seres extraterrestres com agendas regressivas iriam seguir estas instruções. Frente a este cenário, em 1954, ainda debaixo da administração de Eisenhower, o governo federal decidiu ignorar a Constituição dos Estados Unidos e formar um tratado com entidades alienígenas. A este tratado se deu o nome de o Tratado de Greada, de 1954, que basicamente estipulava que os alienígenas envolvidos poderiam sequestrar gado e testar técnicas de chips e implantes em seres humanos. Mas para isso, os alienígenas teriam que dar informações detalhadas sobre as pessoas envolvidas nas suas abduções e acerca de suas técnicas. Portanto, o que sabemos acerca destes alienígenas conhecidos como Greys ou cinzas? Há uma raça que é confundida com os Greys, que são os Zeta Reticuli. Os Zeta Reticuli é uma raça muito rara. Eles são muito curiosos sobre todos os aspectos da existência, altamente analíticos
também adoradores da tecnologia, mas são diferentes dos Greys. Os Greys também são muito curiosos, são adoradores da tecnologia, mas são totalmente desprovidos de emoções e de sentimentos que são característicos dos seres humanos. Portanto, existe uma diferença entre os Zeta Reticuli e os Greys. Os Greys são todos clones, são uma raça de clones, e eles têm vida limitada por causa dessa clonagem. Os Greys veem os humanos da mesma forma que um fazendeiro vê seu gado, ou seja, como uma raça inferior. Os Greys não são confiáveis. Em 1955 ficou óbvio que estes Greys haviam enganado Eisenhower e violado as regras feitas no tratado. Os Estados Unidos receberam muito menos tecnologia do que aquela que os Greys haviam prometido, e descobriram que os sequestros, as abduções, tinham excedido os milhões daquilo que havia sido acordado anteriormente. Os alienígenas não estavam fornecendo nenhum tipo de lista dos humanos sequestrados, e além disso, nem todos os humanos sequestrados estavam sendo devolvidos. Aliás, muitas dessas abduções ocorrem até hoje em todo o território americano, com pelo menos 10% da população. Estes cidadãos são retirados de suas casas e devolvidos entre 45 minutos a 1 hora, depois de completamente mutilados, com ânus, reto e genitália removidos, olhos removidos da órbita ocular e com os seus corpos completamente sem sangue. Em todos os casos, parece que estas mutilações ocorrem com a pessoa ainda viva e consciente. Muito cuidado com as abduções, com estes sequestros. Muitas mulheres, principalmente, estão se oferecendo para serem abduzidas. Muitos seres humanos estão se oferecendo para serem abduzidos, na ilusão de que estão sendo capturados para uma vida melhor, para seres mais evoluídos. Fica aqui sublinhado e que fique bem gravado na vossa mente: os seres de luz jamais, nunca fazem abduções nem fazem sequestros. As visitas às naves só são dadas em ocasiões excepcionais, muito raras, e mesmo assim com a autorização e o consentimento do humano e com a autorização desse ser extraterrestre da luz. Todo o resto é abdução, é sequestro, para fins malignos, onde muitos são devolvidos conforme já foi citado, alguns não são devolvidos, acabam por falecer sabe Deus aonde, e em outros são colocados chips, implantes, etc. Cientistas norte-americanos especulam que esses espécimes precisam estar vivos. Portanto, eles estão se referindo que as pessoas que são abduzidas, que são sequestradas, para os Greys, que eles consideram espécimes, precisam estar vivos para que as amostras tenham algum valor. Um facto que vale a pena lembrar é que estes Greys são aquelas entidades sobre as quais os humanos benevolentes extraterrestres, os tais nórdicos, alertaram o governo americano durante o encontro com o presidente Eisenhower. A associação com entidades regressivas como estes cinzas, os Greys, que estão há milhares de anos de avanço em relação à nossa tecnologia, e o facto de não terem a menor simpatia
ou consideração pela vida humana, portanto, capazes de causar grandes danos, torna-se um problema seríssimo e com consequências gravíssimas e esmagadoras para a raça humana na Terra. E tudo isso está sendo ocultado da humanidade. O governo dos Estados Unidos do Norte, com a sua ganância, cobiça sem fim pelo poder, deu a soberania do nosso planeta e a liberdade dos cidadãos a esses seres regressivos que nos veem como ratos de laboratório para que nos usem como quiserem no aprimoramento de suas próprias raças primitivas. A decisão de não dar ouvidos aos conselhos que nossos benevolentes extraterrestres humanos nos deram foi uma grande estupidez e uma grande irresponsabilidade. O tratado assinado com os Greys foi basicamente um certificado de escravidão para a raça humana da Terra, devidamente assinado pelo governo dos Estados Unidos da América do Norte, que, ironicamente, se autodenomina a Terra da Liberdade. A raça humana da Terra está, até aos dias de hoje, sob o controle dos Greys em todos os aspectos. E se você tiver dúvidas sobre isso, simplesmente imagine que, se os Estados Unidos, considerada a nação mais poderosa do planeta, estão e são totalmente vulneráveis aos Greys, o que significa então para você, como ser humano, estar sujeito às regras destes governos? Este artigo aqui relatado neste vídeo é apenas a ponta de um grande iceberg. É apenas uma peça de um grande puzzle. Os problemas e perigos que esta aliança entre Greys e os Estados Unidos trouxe para a humanidade são muito profundos. Existem muitos mais factos relacionados a esta aliança perigosa. Há uma hierarquia de espécies exóticas, onde estes Greys ocupam o escalão mais baixo. Estes Greys são aparentemente submissos a uma ordem de seres super tecnologicamente avançados, os Dracos e os reptilianos. Os reptilianos são conhecidos como os guerreiros da galáxia, e tanto eles quanto os Dracos e os Draco-reptilianos, a sua aparência realmente causa terror. Eles são simplesmente grotescos. Segundo testemunhas, esses seres, Dracos, Draconianos, reptilianos, têm em média 2,5 metros a 3,5 metros de altura, e alguns chegam até 6 metros. Possuem corpos musculosos e pele escamosa semelhante à barriga de um crocodilo, geralmente de cor verde-marrom. Esses descendentes de dinossauros têm olhos grandes com pupila vertical. Na ponta dos dedos há unhas, garras, com cerca de 10 a 15 centímetros de comprimento, além de possuírem poderes mentais muito afiados. Estes reptilianos também possuem tecnologia altamente avançada, que ultrapassa a nossa tecnologia atual em milhões de anos. Estas raças, draconianas e reptilianas, são aparentemente muito ativas no controle das elites humanas e no controle de instituições e sistemas financeiros. Eles promovem o militarismo, criando um clima de escassez, de luta, de privação, de dificuldades, de insegurança, explorando os seres humanos e manipulando os Greys. As atividades da realeza reptiliana e draconiana contribuem para problemas globais como riqueza concentrada, corrupção das elites e das instituições,
violência étnica e religiosa, violação dos direitos humanos, cultivo da violência e do terrorismo e crime organizado. Estes draco-reptilianos estão profundamente infiltrados no secreto governo da América do Norte e provavelmente são os responsáveis diretos por todas as guerras e sofrimentos que a humanidade passou até hoje. O objetivo deste artigo, por enquanto, é expor a fria verdade sobre a infiltração alienígena na Terra e a conspiração para manter a humanidade acorrentada. O objetivo deste vídeo é fazer com que as pessoas abram a mente para uma realidade que não é tão animadora para o que acontece por trás das cortinas. Dessa forma, adotando uma postura mais esclarecida, a humanidade estará em condições de lidar melhor com todos os aspectos que uma influência extraterrestre regressiva desta magnitude pode nos causar, a menos que os governos da Terra passem por uma mudança completa, especialmente na forma como tratam os seus cidadãos e o próprio planeta. A raça humana terrestre não só continuará a ser escravizada e submissa a uma raça alienígena regressiva e mais avançada tecnologicamente, mas também se extinguirá devido às guerras e à destruição do nosso planeta Terra.